Olá, minha gente. Aqui, neste estúdio caseiro, onde fiz a minha campanha para o Senado, sem trucagens, sem tecnologias avançadas e com um mínimo de recursos e de custos, eu quero conversar com vocês hoje. Quero conversar sobre as próximas eleições. Estou aguardando que alguns companheiros nossos, frequentadores do nosso Face Live, se integrem nessa nossa conversa. Quero conversar sobre o que aconteceu. Não vou falar sobre a minha eleição. Todas as pesquisas de opinião, na véspera, diziam que eu seria, provavelmente, o senador mais bem votado do Brasil. Eu recebi por WhatsApp uma guerra de calúnia, de infâmia, e veio também a história do voto útil. Sem a menor sombra de dúvida, o Ibope fraudou a possibilidade do ultra-rejeitado ex-governador do Paraná, Beto Richa, vir a ser o segundo colocado, colocando um número que eu colocava em segundo lugar e criou um voto útil em meus adversários. Além disso, a onda Bolsonaro, o Requião é o PT. Vocês sabem que eu não sou o PT, eu sou do velho MDB de guerra, eu sou nacionalista, uma posição democrática, popular. Enfim, fiquei fora do Senado por 8 anos, mas não de forma alguma fora da política. Eu sou um militante, sempre acreditei que a nossa participação, o jogo fechado a favor do Brasil, dos movimentos sociais, nos viabilizam uma transformação positiva no Brasil. Mas vamos lá, eu tenho um texto aqui e pretendo colocar esse texto a vocês. No dia 28, companheiros, companheiras, meus amigos, minhas amigas, nós vamos escolher bem mais que democracia ou autoritarismo. Nós vamos decidir além da opção entre truculência fascista e o Brasil fraterno, solidário e pacífico. Não são apenas a liberdade, a democracia e os princípios civilizatórios que estarão em jogo, que estarão nesta balança. É a própria existência do Brasil como nação que está em jogo. Do Brasil como país independente, soberano. O que está em jogo não é o Bolsonaro apenas, porque ele é transparente, desembaraçado em suas manifestações, sempre preconceituosas. Ele é também brutalmente sincero quanto ao seu programa de destruição do Estado Nacional Brasileiro e da eliminação do pouco que restou depois desse período do Temer, do Estado Social. Ele foi capturado pelo liberalismo econômico, o mais extremado liberalismo econômico. Ele reconhece-se como um completo analfabeto em matéria de economia e pedem que consultem seu posto Ipiranga, como ele diz. O especulador financeiro Paulo Guedes, jogador inveterado crônico do mercado. Guedes disse que não vai sobrar pedra sobre pedra das empresas públicas nacionais, das empresas públicas brasileiras. Bolsonaro não revela qualquer compromisso com a soberania nacional, com a indústria brasileira, com a ciência e com a tecnologia nacionais, com a proteção de nossas riquezas, como o petróleo, os minérios, o mar territorial, os recursos hídricos e as florestas. Pelo contrário, ele acha que tudo isso é vendável. O que pensa Bolsonaro sobre a educação pública, sobre a saúde, a moradia, o transporte, a infraestrutura, a geração de empregos
e a aposentadoria dos brasileiros que passam uma vida inteira de trabalho. Sabemos que ele é contra todos os direitos da consolidação das leis do trabalho, contra os direitos trabalhistas das empregadas domésticas, contra a igualdade salarial entre homens e mulheres, contra a correção do salário mínimo. A candidatura de Bolsonaro não é uma candidatura, é um movimento, uma procissão de brasileiros desiludidos, desiludidos com a política, revoltados contra a corrupção, o que de resto estamos todos, apavorados com a perda de status, temerosos da pobreza, indignados com a violência, desesperados com a falta de perspectivas. E esse movimento foi abduzido, foi absorvido, foi arrebatado pelo tal mercado, pelo sistema financeiro. O sistema financeiro acaba escravizando todas essas propostas, pelos especuladores nacionais e internacionais, pelos grandes grupos econômicos, brasileiros e globais. O perigo representado por esta candidatura, nesta eleição, não se resume ao seu histrionismo, ao seu senso de espetáculo, aos preconceitos do candidato, à intolerância do candidato, ao seu analfabetismo político. O verdadeiro perigo que nós estamos enfrentando, o perigo mortal, é a destruição do Estado Nacional brasileiro, da nacionalidade brasileira, reduzindo o nosso país a um mero apêndice dos interesses geopolíticos dos potenciais donos do mundo no Ocidente. Pela sobrevivência do Brasil-nação, pela soberania nacional, pelo direito do nosso povo, dos nossos trabalhadores, dos nossos empresários, pelo direito à aposentadoria de quem trabalha uma vida inteira, pela liberdade política e pela defesa das minorias, pela reindustrialização do país, pela defesa do capital produtivo e contra o capital especulativo, vazio, que vive do seu próprio giro sem produzir nada. Bolsonaro não. E tudo o que a sua candidatura representa. Sim, meus irmãos, ao povo brasileiro. Era a proclamação que eu queria fazer nesse Face Live. Vamos ver como estão os nossos correspondentes, os nossos amigos estão sintonizados. Alguém me ajuda a ligar aqui esse meu computador para acompanhar melhor as respostas? Aqui eu tenho também no meu telefone, aqui vamos dar uma olhada. Engula o choro e limpe o ranho, que barbaridade. Por tudo que você falou, vamos limpar o nosso país. Minha gente, quanta bobagem, vocês não entenderam ainda? O Bolsonaro é um deputado menor. Ele ficava lá se estapeando com deputadas, brigando com o Jean Willis. Não tem nenhuma proposta para o Brasil, ele está sendo utilizado nesse processo. E eu, minha gente, eu luto pelo país. Eu entrei na política achando que nós podíamos fazer a diferença, que nós podíamos construir uma nação fraterna, solidária. Eu me inspiro na saída da recessão da Alemanha, dos Estados Unidos, investimentos públicos, associação na Alemanha entre o capital alemão e o Estado na reconstrução da infraestrutura do país, no New Deal do Franklin Delano Roosevelt, que diminuiu a carga horária para pôr mais gente trabalhando, aumentou o salário e fez investimentos públicos brutais deficitários. Mas nós estamos nessa lenda. O Bolsonaro vai resolver tudo. O seu futuro ministro, Paulo Guedes, vamos vender tudo. Muito mais rápido do que o Temer. Vender o Brasil? Nós seremos uma espécie de habitantes de uma grande fazenda nacional de propriedade do capital financeiro? E o nosso exército vai se subordinar a quem? Vão terceirizar o exército, a marinha, a aeronáutica?
Minha gente, nós estamos lutando pela democracia e pelo Brasil. Eu estou aqui pedindo a vocês uma resistência difícil, de última hora, para que nós possamos, com um presidente da República equilibrado, restabelecermos o diálogo, resgatarmos a dignidade nacional e começar a discutir o nosso país, não pela boca de alguns economistas formados em universidades norte-americanas ligadas a banco e ao capital financeiro. É a luta pelo Brasil. Eu estou nessa luta, nesse momento, nesse período eleitoral, e enquanto me restar um sopro de vida, que sou brasileiro, tenho muito orgulho disso e não vou abrir mão da minha participação no esclarecimento e nos debates que nós estamos fazendo por todo o país. Minha gente, o teor desse Face Live nesse momento era esse. Um abraço a vocês e, se puderem me replicar esse processo, porque eu mesmo vi que o Face Live está restringindo muito, né? Essa coisa de algoritmo e tal. Antigamente a gente punha um texto, um Face como esse, nós íamos aí a 3 milhões e 600 e tal. Hoje se restringe. Peço a vocês apoio e força.